Bom dia a todos, graça e paz aos nossos queridos irmãos. Estamos aqui mais um dia abençoado para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, dia 25 de dezembro de 2022, né? Estamos no fim do ano, né, queridos? Hoje é Natal. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que Paulo, ele compartilha no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele diz: examinem-se a vocês mesmos, né? Vocês estão realmente firmes na fé? Passam pela prova? Sente-se cada vez mais a presença do poder de Cristo dentro de vocês? Como está a sua vida? A não ser que tenham sido reprovados. Palavra dura, né? Palavra um pouco dura, um tanto quanto dura, mas é uma palavra que nos faz refletir. Hoje em dia, eu não fico mais muito ansioso para fazer meus exames de saúde, como ficava antigamente, né? Apesar de ainda sentir-me assim, incômodo, né? Quando se trata de fazermos algum tipo de exame e tal, né? Os médicos, eles fazem alguns testes quando a gente vai ao médico e sempre começam verificando a pressão arterial, e a gente sabe que a pré-consulta já determina se estamos na faixa, né? Naquele ponto vermelho, no verde, no amarelo, no rosa ou laranja, como seja, né? Se estamos em perigo, eles já encaminham para dentro rápido. Os médicos, eles fazem alguns testes quando a gente está com a pressão alta e sempre começam verificando a pressão, né? Porque ela indica que se tiver alta, há um perigo iminente para a pessoa que está ali. Na última vez que eu fui à UPA, né, me disseram que a minha pressão estava um tanto quanto alta, né? E estava elevada realmente, né? Na verdade já estava alta ao sair de casa. Quando cheguei até o UPA, ela ficou mais alta, porque só o fato de estar lá e ter que verificar, já essa apreensão, esse momento de tensão já faz com que ela altere, na verdade, né? Eu falo que só chegar lá a gente já fica pior. Às vezes eu evito ir, só vou em último caso, né? E tipo assim, a culpa é de vocês, eu vim aqui minha pressão subiu, mas não é, já vim de casa com a pressão alterada, né? É por isso que procurei o UPA. E a gente faz os exames, e quando fazemos os exames, né, para determinar o meu estado físico diante da situação, do quadro que eu estou vivendo, se não estou me sentindo bem, alguma coisa não está bem no meu organismo, concorda comigo? Então é isso, né? Aí eu tenho que tomar algumas precauções. Às vezes, todos nós precisamos tomar alguma precaução, né? Mas existe também na nossa vida também um exame espiritual que precisamos fazer, como lemos agora. A verdade bem é que todos nós não somos só físico, orgânicos, nós somos corpo, alma e espírito. E este exame espiritual também é necessário que sejam feitos na nossa vida. É aqui onde lemos, Paulo nos convida a fazer um exame de retrospecto, né? Na nossa vida, na nossa autoconsciência, ou seja, fazer uma análise de como está a nossa vida espiritual. A Bíblia diz: examinem-se, né? Examinem-se, cada um deve examinar a si mesmo para ver se vocês estão na fé, para ver se vocês ainda estão firmes no propósito. Provem-se a si mesmos, né? Olhem para si mesmo, veja dentro do seu próprio coração. A melhor pessoa para ver dentro de mim se estou na fé sou eu mesmo, né? Aí ele diz: vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Ele está falando lá para a igreja de Corinto. Vocês não estão percebendo que Jesus está em vocês, né? A não ser que tenham sido reprovados. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, quando Paulo diz. Em outras palavras, você é realmente cristão? Vocês têm certeza que são cristãos realmente? Não é? Ou vocês estão apenas fingindo que são cristãos? Porque somos realmente cristãos quando nós temos nossa fé em Jesus Cristo.
Nossa fé tem que estar sempre firmada em Jesus. Tem de fé, ter fé, confiar. Isso mantém a nossa conexão, não é? E somente Jesus, Ele pode nos salvar. Essa fé salvificadora que temos em Cristo, que somente Ele pode me salvar, nos salvar, quando estamos confiando no Senhor, quando estamos confiando em Jesus, não é? E caminhando com Jesus, sempre com Jesus, com Ele, né? Isso por si só vai nos mostrar, né, a maioria das vezes, aonde estamos vivendo, se estamos diante do Senhor, se não estamos, se estamos na fé, se estamos fora da fé. Isso tudo faz parte realmente da vida cristã, né? Isso vai mostrar a maneira como nós estamos vivendo ou não estamos vivendo, como é que estamos levando nossas vidas diante de Deus, não é? Então, às vezes, quando nós passamos por algumas dificuldades, quando passamos por algumas provas, sofrimentos, dizemos, né, que passamos por um evento de luta, um evento de tragédia e acabou a nossa vida, né? A gente chega a determinar, acho que a minha fé está abalada, isso aí abalou a minha fé, essa tragédia foi que abalou a minha fé, né? E a gente diz que a tragédia abalou a nossa fé. Quantas vezes estamos desprovidos de confiança e de convicção daquilo que a Bíblia já declara que nós devemos confiar, né? E às vezes até chegamos a admitir que nós perdemos a fé, né? Admitir que estamos sem fé, mas a fé que não pode ser abalada é a fé que tem sido abalada. A fé não deveria ser abalada, mas é essa que às vezes tem sido abalada, não é? Se a nossa fé, ela for uma fé genuína, se a nossa fé for uma fé de convicção no Senhor, não é? Se a nossa fé é uma fé verdadeira, na verdade, ela vai passar no teste e ela vai ser guardada, como o próprio apóstolo Paulo diz. Note que a fé precisa ser guardada, ela precisa ser cultivada, a fé precisa ser realmente, não é? Ela precisa ser guardada, para que não venhamos perder a fé. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo declara: combati o bom combate, acabei a minha corrida, terminei a minha carreira, a minha corrida e guardei a minha fé. Essa é uma definição de bastante clareza sobre a vida espiritual do apóstolo Paulo, assim como nós temos feito exames periodicamente, fisicamente, quando vamos ao médico, quando sentimos que alguma coisa não está bem no nosso corpo, nós precisamos também fazer exames espirituais. Na vida cristã, né, nós podemos comparar como fazer uma corrida, participar de uma maratona. A vida cristã é isso. Às vezes nós nos sentimos como se estivéssemos numa maratona de episódios, uma maratona de acontecimentos, né? E essa corrida cristã, ela se faz ao longo das nossas vidas, né? E às vezes nós pulamos os obstáculos, corremos, vencemos uma outra etapa e vamos, né? E são colocados às vezes em nossa frente obstáculos que nós temos que transpô-los, que temos que atravessar através da fé. E só a fé, acredite, nos dá condição de vencer e de realmente chegar até o fim da corrida. Só confiando em Deus, confiando nas promessas do Senhor. Não podemos perder a nossa fé. A Bíblia nos deixa bem claro que o nosso adversário, o nosso inimigo não são as pessoas, não são os nossos consanguíneos, não são o nosso próximo. O nosso inimigo, o maior inimigo nosso, nem é o diabo, na verdade, às vezes é a nossa própria carne, porque há uma luta, uma guerra constante entre a carne e o espírito. A Bíblia é bem clara em dizer isso. É a nossa própria carne que às vezes nos induz a perder a fé. Não aguentamos as lutas, não aguentamos as batalhas, não aguentamos a corrida, não aguentamos os obstáculos e às vezes agimos por abrir mão da fé, não é? E deixarmos com que nossa fé seja abalada. É claro que nós sabemos que não há corrida fácil, não há corrida de moleza, não é? Porque às vezes separar
né? E às vezes superar a nossa própria carne, superar os nossos próprios limites, superar às vezes um desejo que está no coração, não é? A nossa própria vontade não é fácil superar, torna às vezes uma grande batalha dentro de nós mesmos, uma grande batalha no nosso interior. E é quando nós realmente temos que nos mantermos em oração, na convicção de que Jesus também ajuda nas nossas fraquezas, não é? E temos que lutar, não é uma luta fácil, quando a luta é contra nós mesmos, não é? Porque quando o inimigo vem, ele se declara inimigo, a gente conhece, nós sabemos que o diabo é adversário, mas o nosso grande problema é combater o bom combate contra a nossa própria, né? Nossa própria tendência carnal. Esse realmente é um grande marco de superação dos limites, né? Nós precisamos nos lembrar que Cristo venceu, que Jesus venceu o mal, venceu a morte. Lembrar que Cristo venceu e através de Jesus Cristo, através de Jesus somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Entenda isso. Por isso eu, você, nós não podemos desanimar, não podemos parar no caminho, mesmo que a corrida cristã às vezes pode ser cansativa, e é cansativa, com certeza, mas nos leva à vida eterna. Como dizia Paulo, o apóstolo, escreve a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz que na vida ele combateu, mas um bom combate, havia terminado a corrida, mas sem perder a fé. Ele guardou a fé. Ele termina apesar do cansaço, ele termina apesar da luta, ele termina apesar de ter combatido durante muito tempo, mas com a fé revigorada, uma fé que ainda tinha depósitos diante de Deus, uma fé que estava viva. O cansaço veio, o final da corrida chegou, mas ele não chegou sem fé. Às vezes nossa vida, como eu disse anteriormente, é uma maratona, e às vezes nós deixamos com que nossa fé seja abalada, e nossa fé não pode ser abalada, porque se for abalada, nós paramos no meio do caminho, não é? Como diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que a palavra nos diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo embaraço, de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, né? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, né? Tendo sempre os olhos fitos, os olhos voltados em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas isto não é só seres humanos, na verdade anjos e também demônios que torcem para que nós caiamos e que nós fiquemos prostrados, mas o Deus que nós confiamos, o Deus que fala através da sua palavra, Ele está ali trabalhando em nosso favor. Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, Jesus, pela alegria que foi proposta a ele suportou a cruz, nesse texto diz, desprezando a vergonha. Ele desprezou as coisas vergonhosas e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 fala. Paulo dizia em Atos, né, nos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Quer dizer, eu já considero-me morto para as coisas desse mundo, a minha vida não considero de algum valor para mim mesmo. Paulo já se julgava no lucro, tudo que vier é lucro, não é? Se tão somente puder terminar a corrida, se eu terminar a corrida, se eu fizer aquilo que me foi proposto a fazer, não é? E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, não é? E testemunhar o evangelho da graça de Deus, eu nem ligo para mim mesmo, eu não estou nem aí com o que vai acontecer comigo, eu não considero, não é? Ele diz, nem considero a minha vida de valor algum.
se for para eu estar na presença daquele que me chamou e me enviou e me regimentou e me capacitou para levar o Evangelho e a palavra de Deus. Então, são palavras que traz alguma reflexão para todos nós e faz com que nós paremos para pensar que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou para uma obra vitoriosa. Corramos a corrida que está proposta, venhamos a viver uma vida que o Senhor se agrade, mas em momento algum, apesar das lutas, das grandes batalhas que temos, às vezes até interior, conosco mesmo, não é? Que venhamos, estamos sempre preparados para aquilo que o Senhor Deus precisa e deseja que façamos, aquilo que o Senhor tem buscado em nós, não é? E que se o Senhor vier buscar frutos em nossas vidas, que Ele ache frutos dignos de arrependimentos, não é? E como disse João Batista, produzei, pois, fruto digno de arrependimento, porque o machado está às raízes das árvores, toda que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, queridos, vamos parar para pensar nesse domingo de Natal, que nossas vidas, ela é realmente muito valiosa para Deus, mas nós precisamos parar de amar tanto a vida e desprezar tanto a proposta que nos é feita. Jesus disse que aquele que tentar achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e o meu evangelho, esse a salvará. Hoje a palavra, a mensagem que tem sido pregada e dita é que você deve amar a sua vida, você deve amar quem te ama, você deve só perder tempo com pessoas que investir tempo em pessoas que querem você e que está com você. Mas a palavra nos diz que nós temos que amar a todos, orar por todos, né? Orar por aqueles que nos perseguem, amar até os nossos inimigos. Esse é o Evangelho, a cultura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nos chama para uma vida mais excelente. E às vezes, queridos, nós não entendemos, e o mundo está tão cheio de barulho, tão cheio de filosofias humanas e filosofias que são, na verdade, ideias humanas, culturas humanas, que às vezes esquecemos o santo e vivo Evangelho que o Senhor nos vocacionou para que vivêssemos. Que Deus abençoe a todos, um bom Natal, fique na paz desse grande amor.